Olá, com Deus na estrada. Tenho o propósito de levar até você uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação. E que nesse dia Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu quero falar hoje sobre escolhas que definem o nosso coração. Eu quero ler o texto aqui de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, que diz: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Muitas vezes nós ficamos pensando pelas aflições, por que sofremos, por que passamos por tantas lutas. E nós sabemos que as lutas elas vêm por três razões, nós podemos dizer, três razões básicas. A primeira é por causa dos nossos próprios pecados, devido à nossa desobediência, devido às nossas escolhas erradas que fizemos no passado. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E muitas vezes a colheita não é aquilo que nós gostaríamos, não é aquilo que nós desejávamos. E aí vem problemas, vem lutas, vem consequências. Então são resultados do que nós plantamos. Uma outra razão é por permissão de Deus. Deus permite que nós passamos aflições, Deus permite que nós passamos por lutas. Com qual propósito? Para poder conhecer o nosso coração, não Ele, porque Ele conhece, mas para poder revelar quem realmente somos. Não apenas revelar para as pessoas que estão ao nosso redor, mas também revelar para nós mesmos, entende? E um outro propósito é para que possamos desfazer as obras do diabo. Então muitas vezes são armadilhas, são coisas que o próprio diabo, através dos demônios, eles aprontam no nosso caminhar, na nossa estrada da vida. E Deus permite essas aflições, Deus permite esses acontecimentos para que nós possamos triunfar com Cristo, entende? Para que nós possamos adquirir mais experiência e sairmos mais fortalecidos com o Senhor. Enfim, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, é fato que tem muita gente, muitas pessoas, que ela sempre está bem. Agora, ela está bem enquanto tudo está bem, entende? Enquanto ela tem um bom emprego, ela tem uma vida social estável, então ela está bem. Mas quando as coisas pioram, muitos corações são expostos, entende? Muitos corações são expostos e de maneira, muitas vezes, negativa. Em ocasiões de lutas, realmente nós nos mostramos quem somos, quem realmente somos, entende? Quem já não disse ou ouviu alguém dizer aquela frase, né? Eu nunca imaginei que pudesse fazer isso. Eu nunca imaginei que fulano pudesse fazer isso, né? Eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Quantas pessoas, né, se envolvem em brigas, agressão, palavrões. Quantas pessoas desistem da vida, desistem de projetos. Quantas pessoas desaparecem pelo mundo afora. Quantas pessoas se suicidam, matam. E isso devido aos momentos, devido às circunstâncias difíceis que ela se encontra. Na verdade, nós conhecemos e avaliamos as pessoas de maneira rasa, na superfície. Somente nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades, é que elas se revelam quem somos. Quantas pessoas você esteve ao seu lado que se diziam verdadeiras amigas e apoiadoras, de repente em momentos difíceis,
Estas são as primeiras que te abandonam, são as primeiras que te apunhalam, são as primeiras que dão as costas para você. E quantas vezes você fez isso também com outras pessoas? Escolhas que nós fazemos em momentos difíceis. E essas escolhas então elas vão revelar aquilo que está no nosso coração. Nesse texto aqui, no contexto, nós vamos encontrar alguns corações que estarão sendo revelados devido à situação que a nação de Israel aqui se encontrava. Aqui nós encontramos o povo de Samaria, e Samaria fazia parte ali de Israel, né, o reino do norte, e ela tinha como capital Samaria, né? E nesse momento aqui, o rei Ben-Hadad, né, o rei da Síria, ele havia cercado a cidade com seu exército, de modo que ninguém entrava, ninguém saía. O povo ficou sitiado ali, ficou preso, entende? E estavam ali agora cercados. Ninguém entrava, ninguém saía. Deus havia estabelecido para a nação duas coisas muito importantes, que iria servir para a sua proteção. Uma delas era o altar, o templo que ficava em Jerusalém, e nas demais cidades tinham que haver sinagogas, onde as pessoas iriam aprender da palavra do Senhor. Então isso era tão importante, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando não há o temor do Senhor na vida, então não há temor para com a família, para com os pais, não há temor para com as lideranças, professores, prefeitos, governadores, polícia, não há temor, entende? Então tudo começa com o temor do Senhor. E a nação nesse momento ela havia abandonado esse princípio de aprender do Senhor. E assim haviam abandonado o temor do Senhor. Então um outro princípio que Deus havia estabelecido, que eram os muros que cercavam a cidade. Esses muros deveriam ser altos, deveriam ser largos, muito bem fortalecidos. Porque eles simbolizavam a proteção da nação. Simbolizava a proteção da sociedade, a proteção da nação. E nesse momento também os muros estavam frágeis, entende? Os muros estavam bem frágeis. Então a nação ali de Samaria ela estava se tornando vulnerável. E meus amados, aqui nós aprendemos alguns princípios muito importantes. Antes de adentrarmos nessa série de estudos que vamos ter, entende? Escolhas que definem o nosso coração. Nós aprendemos aqui que é muito importante você estabelecer o altar de Deus na sua vida. Quantas famílias têm abandonado isso? Quantas famílias têm substituído Deus por outras coisas? No caso aqui, a nação, eles haviam se inflamado na idolatria, haviam se tornado um povo idólatra. Estavam adorando deuses de ouro, de barro, de pedra, e ao mesmo tempo o materialismo havia tomado conta de seus corações. E quantas vezes nós encontramos pessoas, famílias, que têm abandonado o altar do Senhor. Deus já não é mais o centro da sua família. Não se lê a Bíblia, não se ora. Os seus filhos não conhecem nada de Deus, nada da palavra de Deus. Eles não aprendem o temor do Senhor. E assim, em consequência, eles não aprendem a amar, não aprendem a honrar os seus pais. E assim também os seus superiores. Quantas famílias têm abandonado a proteção, os muros, entende? Não, a sua família está desprotegida em termos de caráter, em termos de princípios. E assim os filhos vão crescendo ali dessa mesma forma. Pais que se enveredam na estrada do alcoolismo, do cigarro, das drogas, dos palavrões, da infidelidade conjugal. E a família então vai sendo desenvolvida sem esta proteção.
E assim logo então vem as consequências. O inimigo, e a Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo então que está ao seu derredor, ele começa a armar ciladas. E muitas vezes também você começa a sofrer as próprias consequências dos seus erros. O desafio então nesse dia, faça uma avaliação em como está o altar de Deus no seu coração. Como está a sua adoração, como está a sua comunhão com o Senhor. Faça uma avaliação em como está o altar de Deus no seu lar. Como está a comunhão dos seus filhos com o Senhor, da sua esposa, do seu esposo. Faça uma avaliação como estão os muros da sua casa. A sua família está protegida? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem colocado eles na presença do Senhor? Pensa nisto. Escolhas que definem o nosso coração. Escolhas que vão definir realmente quem você é, que vão definir realmente o que está dentro de você. Pensa nisso. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia. Eu quero orar por você. Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer por esse tempo e pedir a tua bênção sobre cada um que está ouvindo esse devocional. Que possamos, ó Deus, fazer escolhas certas, ó Deus. Que o Senhor possa sondar o nosso coração e mostrar em nós tudo aquilo que há de desagrado e nos ajudar a corrigir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e tenhamos um bom dia. Assista no YouTube, deixe ali o seu like, né, o seu dislike e tenha um bom dia. Amém.